Agora. Oi, Francisco. Tudo bom? Bora lá, então. Nossa, tá grande esse guri. Vou cantar, tá? Vamos lá. Om Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagisha Yatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashyasaram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpitaswam Shri Krishna Maryam Guru Varyamide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kriptodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guru Varyamaham Bhaji Shri Guru Pyo Namaha. Então, nós estamos nesses sutras em que ele acabou de falar no processo de samadhi, esse tipo de conhecimento, né? Samadhi é um conhecimento que se dá não como aquisição de informações, mas um conhecimento que se dá na intimidade entre sujeito e objeto, um conhecimento que a gente tem do objeto a partir da pura presença. Quando a gente alcança esse estado de pura presença, ou pura consciência, quando a gente está nesse estado, a gente se relaciona com os objetos da nossa atenção, a gente se relaciona com eles de uma forma diferente do que quando a gente, através de informações, tem conceitos a respeito do objeto, tem pensamentos já construídos a respeito do objeto, ou a gente tem também reações e emoções relacionadas ao objeto. Então, essa parte da mente que é cheia de pensamentos, conceitos, ela está silenciosa no momento em que a pura presença entra em contato com o objeto. E isso é que se chama samadhi. Tem tantas maneiras de falar sobre samadhi, mas à medida que a gente vai dando aula, vai descobrindo umas novas, né? E também, a partir de se aproximar dessa experiência, a gente consegue, então, transmitir, espero que sim, né? Espero transmitir melhor o que seria essa experiência. De qualquer forma, tudo que se relaciona com yoga depende da experiência daquele que pratica ou daquele que estuda, né? O fato de eu dizer não vai trazer para você, é só o início, né? É só o mapa. Depois o território, quem percorre é quem está escutando na sua prática, na sua maneira de investigar essa relação e esse tipo de interação que eles chamam samadhi e que é um tipo de conhecimento totalmente experiencial, não mediado por conceitos e tem um poder transformador sobre nós. Então, essa primeira parte do Yoga Sutra, esse capítulo inteiro é dedicado a isso, embora eu vá tratar de outros tantos assuntos relacionados, mas ele fala sobre isso, sobre o processo de samadhi, que se dá através de um método, né, que envolve abhyasa e vairagya. Abhyasa, a repetição de uma contemplação, vairagya, renunciando a tudo que não faz parte dessa contemplação. Então, teve toda essa primeira parte em que ele falou disso, e depois ele fala especificamente de abhyasa, especificamente do que é vairagya. Abhyasa é essa
o esforço, né? A repetição. E Vairagya, o desapego, a renúncia. E aí ele fala mais precisamente de como que é esse processo de samadhi, quais são os samadhis, ou qual que é o processo de samadhi. E o processo de samadhi, vitarka, vichara, ananda, asmita, rupa, né, um processo gradual de aproximação dessa experiência direta que passa por essas 4 etapas. De início, como qualquer relacionamento, de início existe um certo estranhamento, em seguida a relação começa a fluir, depois engata, tipo casamento, namoro, seja lá o que for, pelo menos no tempo hoje eu não sei como é, mas, né, assim, se tem só essa definição, mas eu acho que ainda, porque isso é muito humano, né? Quando engata, né, aí a coisa flui, quando casa, daí a gente já conhece muito bem o outro, aquilo vai, né, a gente já sabe como é que a coisa funciona, aquilo é uma dança, aí tem uma alegria, né? Quando as coisas vão bem, né? E, final, quando as coisas vão bem. Mas, claro, as coisas vão bem a maior parte do tempo. Eventualmente tem momentos entrópicos, assim, que dá caos. Mas no caso da relação com os objetos de meditação, acho que não. Ele é um pouco mais tranquilo. E, em tese, né? Mas, enfim, finalmente que tem essa alegria e no final aquilo que é contemplado se torna meu, passa a integrar a mim mesmo. Aquilo que eu contemplei e compreendi dessa maneira íntima passa a fazer parte de mim. A qualidade daquilo vem para mim. Por isso é importante escolher bem o que a gente vai meditar, né? Porque tem aquela frase, naquilo que a gente medita, naquilo a gente se torna. Isso vem, assim, é do senso comum, mas de alguma maneira vem dessa exposição que está nas escrituras. E de fato é, né? Quando a gente tem um samadhi com algo, que é uma união muito íntima, a gente não se separa daquilo jamais. Aquilo passa a fazer parte de nós. Assim também é nos relacionamentos verdadeiros, né? Por mais que as pessoas se vão, seja porque se afastam, seja porque desaparecem, morrem, de qualquer maneira, elas ficam em nós. Então, aquela experiência fica em nós. Aquilo gera uma marca, né? Gera uma presença que uma vez esteve fora, depois passa a estar dentro. Então, esse processo de samadhi, ele imita a vida, né? O processo da meditação é o processo de qualquer relacionamento. O processo de qualquer relacionamento. E aí a gente viu que tem os seres que já nascem nesse estado, não vão se separar desse estado de presença, né? São aqueles seres que têm videha, um corpo especial. E um corpo especial porque não são humanos, né? São inteligências diferentes, consciências diferentes da nossa que habitam outras esferas intermediárias, né? Entre o nosso mundo e o mundo do puro espírito tem uma esfera intermediária. Essa esfera intermediária é habitada por devas, seres e anjos, em todas as tradições tem, né? E descrevem esse universo, né? O universo dos arquétipos também a gente poderia falar, né? Enfim, esse mundo que não é um mundo físico, mas é um mundo real, dito mais real que o nosso, né? Então, esse mundo, ele tem seus seres, e esses seres, eles não estão separados da sua natureza essencial por ignorância como nós. Então, eles estão nesse estado de integração que é samadhi, né? Nesse estado de presença que é samadhi. Tem também aqueles que são chamados de Prakritilayas. Prakritilayas é uma espécie de samadhi porque ele está dissolvido, ele está, digamos assim, em processo totalmente integrado em Prakriti. Ele está completamente em Mula Prakriti, tá? Ele se dissolveu
na origem de Prakriti. Ele está em estado de... É um estado, parece assim, de catalepsia, né? Visto de fora. Porque o sujeito está lá completamente... aparentemente, ele não está manifestado, ele está em estado de imersão na raiz da manifestação, que é Prakriti. Isso tem muitas histórias na Índia, sabe? Não sei se vocês já viram alguma vez, tinha uns documentários há um tempo atrás, e ouve-se falar também na Índia, de pessoas que chegam nesse estado de um estado meditativo, tá? Que é quase de não, é como se não tivesse manifesto. Ele está como morto, mas ele está vivo. E aí eles, para provarem que isso é uma real, assim, que eles estão completamente dissolvidos nessa origem, estão ali, ó, não sei nem descrever, não tem na nossa língua uma palavra para isso, os prakrtilais, dissolvido em prakriti. Aí eles pedem para serem enterrados vivos, para as pessoas perceberem que eles dominaram todos os sentidos. Aí eles vão lá na Índia, eles enterram o cara. Enterram mesmo, enterram numa urna, assim, de sei lá do que, parece de alguns modernamente era até de acrílico a tal da urna. Aí eles botam o cara lá, enterram ele, botam embaixo da terra. Daí depois de tantos dias eles vão lá, retiram, tiram o cara de lá daquele freezer e ele tá vivo. Tem histórias de E- anos, né, Nasa? De que a Ah, tem pessoa de passa anos, né? anos. Ah, olha só. Na Índia tem essas coisas assim, esses E fenômenos. tem umas histórias mais bizarras ainda. Tem até que achar, ver se eu acho essa matéria que, assim, fazendo uma construção, uma escavação na Índia, acharam uma dessas urnas. E, tipo, voltou a pessoa, né? É o Prakritilaya. Ele está esperando a dissolução final do universo, porque cada manifestação universal tem um ciclo. Essa manifestação desse universo nosso aí, segundo a visão da Índia, dura eons, assim, é um tempo enorme, mas vai chegar uma hora que ele vai se dissolver. Aí tem um tipo juízo final, assim. E aí tudo volta para a origem, para nascimento de um outro universo. Então, acho que eles estão esperando um novo universo, assim, um novo momento, certo? Não gostaram muito desse, daí eles apertaram na tecla pause, eles estão em pause. Ô, E Nasa, aí, tá? Oi? os espíritos, não sei se na Índia, enfim, acreditam em espírito, né? Mas o pessoal que é do espiritismo que fala que existem espíritos, eles se encaixam em uma dessas duas categorias, ou Videha ou Prakritilaya? Não, os espíritos são como o corpo sutil, quando ele já está fora do corpo grosso, mas ele ainda não encontrou o seu caminho, assim. Os espíritos seriam os pretas, né? Os pretas são um tipo de espírito, né? Mas os espíritos são assim, eles saíram, a gente saiu do corpo físico, tá? E eles não estão iluminados, eles estão no universo astral, né? Provavelmente são ajudados, né? No espiritismo tem muito isso, né? De que tem vários âmbitos em que os espíritos recebem instruções, né? E Uhum. recebem acolhimento, e, enfim, tem toda uma visão, assim, né? Quantos universos não terá nesse mundo intermediário, né? Se a gente acredita, é possível. Tantos quantos forem imaginados por nós. Isso é certo. Porque se a gente pode imaginar alguma coisa, é porque em algum lugar ela existe. Uhum. E na Índia eles não dão muita bola para esse mundo dos espíritos, não, porque eles dizem que não necessariamente essas pessoas estão iluminadas, elas estão Certo.
um pouquinho acima de nós, porque não têm um corpo físico, mas elas estão também carecendo de receber instruções. E, de certa maneira, elas estão numa situação mais frágil, porque elas não têm o corpo que as estabilize. Uhum. E o corpo estabiliza, né? A gente pensa uma loucura, mas não vai fazer aquela loucura, demora um pouco para fazer a loucura. A gente pensa, daí dá vontade, daí nananã, daí passa um tempo, daí pode ser que a vontade passe e a gente não faz a loucura. Mas quando a gente não tem corpo físico, só para dar o um exemplo, tá? Quando a gente não tem corpo físico, pensou, aconteceu. Uhum. A gente pensa e sente e vive. Não tem intervalo entre o que aparece na mente está solta, né? Está solta por aí. Então, isso seria uma condição que não é necessariamente sinal de elevação. E que a gente não deveria perturbar esses seres, deixar eles encontrarem o caminho do lado de lá. Então, eles se impressionam muito. Eu me lembro que se impressionavam muito lá no o Kaustubh, que gostava de pesquisar essas coisas, de um pouco de cristianismo. Aí, quando ele soube do espiritismo, ele achou aquilo muito, por um lado, muito interessante, por outro, muito estranho. Se relacionar com pretas, com almas desencarnadas, eles não veem isso como uma coisa muito boa. Não sei o que passa na cabeça, né? Mas aqui tem toda uma doutrina, né? Mas para eles isso não é, tem que deixar quieto. Certo. Pelo menos era o que essa pessoa me disse, né? Mas o certo Uhum. é que eles não têm assim, sim, esse universo existe, sim, mas não é que a gente tem que se relacionar com ele, né? Com parentes, ou com seres, a gente tem que se relacionar com inteligências que possam nos ajudar, seres de luz, né? Devas, sim. Uhum. Mas eles também fazem muita questão de que a gente tenha um professor de carne e osso. Não fique digamos assim, se colocando submisso a uma entidade que não tem um corpo. Uhum. Bom, mas então os Prakritilaias é isso, eles se enterram, daí de repente saem de lá, né? Porque conseguem se colocar nesse estado. E tem graus disso também, né? O próprio Krishnamacharya conseguia fazer parar os batimentos cardíacos, né? Por conta da intensa prática de pranayama e pelo comando que ele tinha, né, do sistema nervoso autônomo, ele conseguia ficar num estado de sem sinais clínicos de vida. Daí, uma vez, uma equipe da França foi lá para testar isso. E ele se deixou testar, assim, para divulgar o yoga, né? A história que eles contam. E aí ele foi posto naquelas coisas de medida de batimentos cardíacos. Eu não sei se analisaram o cérebro, né? Porque a morte do coração não é a morte cerebral. A gente tem a morte clínica, que é a morte, né, quando para o coração, né? O cérebro ainda está funcionando. Depois tem a morte cerebral, que na nossa ciência aí é que é considerado morte. Aí morreu. Depois tem a morte metafísica, mas essa é de outra natureza. Mas a morte clínica, ela não é a morte do cérebro, né? Então, eu não sei se mediram o cérebro. O fato é que ele ficou lá 5 minutos sem batimentos cardíacos. Bom, era para ter tido morte cerebral, né? Porque não vai sangue para o cérebro. E depois disso ele voltou, assim, tranquilo, como quem foi ali na esquina, tomar um cafezinho e voltou. Então, esses caras, né? Tem mais entre o céu e a terra do que imagina nossa filosofia, né? E aí eles queriam que o Krishnamacharya ensinasse, né? O Desikachar queria aprender a fazer isso. E ele nunca ensinou para ninguém, porque isso não era arriscado e não era para ensinar e não tinha valor.
em termos de ajudar as outras pessoas, né? Então, nunca ensinou. Mas essa coisa da morte, né, também tem todas aquelas experiências de quase morte, né? Que é muito interessante, toda a pesquisa, toda a minha busca, assim, meu interesse por assuntos de outra natureza, começaram assim, quando eu tinha 17 anos, quase 18, eu me lembro que eu encontrei um livro em casa, na minha casa, mas estava na prateleira de livros do meu irmão, que vem logo depois de mim, um ano mais moço. E era um livro daquele Dr. Raymond Moody, vocês já ouviram falar? Sobre experiências de quase morte. Ele é o pioneiro dessas pesquisas. Lá nos anos 70, ele fez pesquisas de experiências de quase morte e experiências de reencarnação, de pessoas que se lembram de vidas passadas. Isso até hoje tem na Virgínia, nos Estados Unidos, eu vi outro dia, um lugar em que eles pesquisam crianças que se lembram e afirmam que tiveram uma vida passada. Aí eles têm verba nos Estados Unidos para fazer isso, né? E aí eles fizeram essa grande pesquisa, e tem as crianças contam, dizem que histórias detalhadas, de que viveram assim, em tal lugar, papapá, e que às vezes se lembram com toda a clareza do nome que tinham e tal. E aí eles vão no lugar e pesquisam os arquivos, para ver se existem arquivos da existência daquela pessoa. E a maioria dos casos eles encontram. Então, não é uma experiência incomum, né? E também essas experiências de quase morte, o próprio Leloup começou toda a busca dele por causa de uma experiência de quase morte, né? Então, esse estado intermediário, que é muito assim escondido para nós, ele é apresentado como um estado de consciência. Não, a realidade não é o estado acordado, o estado de vigília. Isso é um estado de experiência, que a gente chama de realidade porque a gente compartilha com todos um estado parecido. Estamos todos sonhando o mesmo sonho, então a gente diz que isso é realidade, mas não é. É um estado de experiência, esse em que a gente está. Depois tem um estado de experiência completamente diferente, que é o sonho. Daí cada um está consigo mesmo. Mas todo mundo sabe do que se trata, né? Eu desapareço, esse eu aqui se vai, e eu apareço num universo que brota de dentro de mim, numa história que brota de dentro de mim, não está sob controle do meu ego, ela aparece e eu tenho ali um corpo de sonho, e tenho uma experiência de sonho. Isso é um outro estado de experiência. E depois tem o estado de sono profundo, em que realmente aí eu desapareço. Esse eu que eu conheço e que eu projeto no sonho desaparece total. No entanto, eu estou ali, não morro. Então é um outro estado, né? E assim, eu até falei isso, porque depois a gente vai usar isso, lembrar disso quando falar do OM. Mas aqui a gente está falando de todas essas coisas, a gente não está falando de um estado paranormal, Samadhi não é um estado paranormal, Samadhi é uma experiência acessível, mas precisa de um treino, de uma abhyasa e de uma vairagya. Mas não é um estado paranormal, é um estado de pura presença, é um estado de grande plenitude. É um estado em que eu saboreio aquilo que eu conheço. Não é um estado em que eu fico sabendo, tenho informações a respeito de algo, não, eu saboreio aquilo. Então, é um estado que esses seres, Bhava Pratyayas, tem seres que têm de nascença, né? Que é esses Bhava Pratyaya, que são os Videhi Prakritilayas, e para todo o resto de nós, não vai ser de nascença, vai ser através de algum dispositivo, de algum processo, de algum aprendizado.
Eu vou ter que caminhar para chegar lá, né? E aí ele vai falar de Shraddha. Shraddha, a palavra significa fé, confiança. Eu preciso ter essa qualidade, porque eu não sei bem o que é essa experiência, em tese, né? Eu não sei bem o que é essa experiência de samadhi. Então, eu tenho que ter confiança de que eu vou conseguir. E eu tenho que ter confiança de que aquilo acontece. Eu tenho que ter essa confiança em algo que eu não tenho certeza. Isso é fé. Confiança em algo que eu não tenho certeza. Mas eu tenho confiança. Por que eu tenho confiança? Porque tem uma intuição que me diz que aquilo é verdadeiro. Então, não é fé no sentido religioso. Até a fé no sentido religioso devia ser assim também, né? É uma confiança enquanto eu não vejo, enquanto eu não percebo diretamente pela minha experiência. Mas eu vou ter experiência. Enquanto eu não tenho experiência, eu confio que eu sou capaz de ter experiência nos ensinamentos que vão me levar até lá. E na prática que vai me levar até lá. Então, isso ele diz nesse sutra ali. Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvaka, Itaresham. Então, Shraddha quer dizer fé, essa confiança. Virya é a força. Vai dar depois virilidade, vai dar palavras assim, né, nas nossas línguas. Essa potência, né? Virya é força. Smriti é a lembrança. Samadhi Prajna é a clareza que vem de Samadhi. Samadhi Prajna. Prajna é clareza completa. Esse conhecimento especial também, Prajna, conhecimento que vem de Samadhi, clareza que vem de Samadhi. Purvaka, Itaresham, Purvaka quer dizer anterior. Itaresham é diferentemente. Então ele está dizendo, diferentemente do sutra anterior ele diz que os caras têm de nascença. Bhava pratyayo, bhava de nascença. Quem que tem de nascença? Os videhas, os que têm um corpo especial, e os prakritilayas, que se dissolvem em prakriti, eles têm esse poder, né? Então, ali eles têm assim, vem, né? Nós não. Diferentemente desses do sutra anterior, a gente precisa ter confiança de que vai alcançar essa experiência de samadhi. Dessa confiança vai vir a força, víria, e vai vir também o fato de lembrar que é esse meu objetivo, samadhi prajna, a clareza que vem de samadhi. E esse sutra, ele é muito importante porque ele é o alicerce, dizia o Krishnamacharya, que é o alicerce da prática de yoga. Quando eu quero alcançar a experiência de yoga, que é esse conhecimento que não é em segunda mão, que é um conhecimento de primeira mão, que nasce de uma abertura das minhas capacidades intuitivas, do meu intelecto, né? Do meu buddhi, melhor dizendo, né? De uma abertura do meu coração e da prática, né? Quando eu quero alcançar isso, eu tenho que ter essa confiança, eu tenho que ter isso como base, eu não tenho outra coisa como base. Os seres comuns não têm outra coisa senão confiar que são capazes e confiar que isso é real, que isso pode acontecer. Nazaré, posso fazer uma pergunta? Uhum. Boa noite. Desculpa, pessoal, eu tô entrando atrasada, Boa saindo mais noite. cedo, mas é que quinta-feira é um dia bem corrido para mim aqui no trabalho. Uhum. Eu fiquei em dúvida sobre Shadra, né? Shraddha. Que Shraddha. Shradha, Shraddha. é, Shraddha. Isso, Shraddha.
Porque você disse que é diferente da fé religiosa, né? Mas pela sua descrição, era como eu imaginava que seria a fé Ah, religiosa sim, da religião. sim, Aí eu fiquei em dúvida qual é a diferença, assim. é que a fé religiosa muitas vezes é confundida com fé cega, é confundida com dogmas, assim, que a gente tem que acreditar sem compreender. Então, isso é diferente disso, porque eu sou chamada a compreender todo o processo, não é assim, eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, estou ralado. Não, não é isso. E também não é uma crença, porque às vezes a crença também é assim, é aquilo que a gente repete, 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 acaba ficando verdadeiro, a gente começa a defender aquilo, é a minha crença, é a minha crença. A crença pode nunca se tornar experiência. A diferença disso aqui é que eu tenho confiança enquanto eu não tenho experiência direta. Eu vou ter experiência direta. Daí não precisa ninguém me dizer que é verdadeiro, porque eu tive a experiência direta, entende? Eu tenho confiança enquanto eu não experimentei ainda, mas eu vou experimentar. Eu vou ter esse conhecimento e eu vou abrir a porta desse conhecimento, né? Claro que eu tenho que despertar em mim a capacidade contemplativa, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Isso não é tão simples assim, a gente, a maior parte das vezes, não acredita ou não valoriza. Também pode ser. Mas a gente acha que não, que será que eu vou conseguir? Porque a gente não vislumbra muito, né? Quando a gente nunca teve experiência nenhuma desse tipo, assim, a gente não vislumbra muito. Aí tem que ir se aproximando disso, saber o que é que a gente está buscando. Buscar instrução, buscar mais instrução, né? Encher o saco de alguém para aprender como é que chega lá. Tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas. Será que é isso? Será que não é isso? Né? Será que isso que eu experimentei é? Será que não é? Aí a gente vai indo, vai indo. Chega uma hora que, ai, claro, é isso. Aí não precisa mais propriamente fé, porque daí eu cheguei, segui o caminho e cheguei. Então, essa confiança, ela é algo que nos protege, né? Sempre na tradição da Índia, a Shraddha é comparada a uma mãe, né? Shraddha é como uma mãe que protege, né? Uma mãe que protege a criança, né? Protege a criança durante todo o caminho, porque ela tem que ir em frente, às vezes ela não sabe bem o caminho, né? Mas ela tendo confiança, ela vai chegar. Às vezes a nossa insegurança, as nossas coisas de autoestima, que nós aqui temos muito, né? Modernamente, a gente tem muito, muito isso, nós descendentes de europeus e periféricos, ocidentais, a gente tem muito bom, e nesse estágio enlouquecido do capitalismo, a gente tem muito dúvidas ao próprio respeito, né? Uma sensação de impotência, muitas vezes, ou de fragilidade, e aí a gente não se vê capaz, né? Mas para isso tem a figura, a relação com o professor, a coisa de, né, aquela coisa de se sentir capaz, sim. Não se diminuir nesse caminho, não se iludir, mas não se diminuir também, ora. Por que que eu não vou experimentar isso? Uma absorção meditativa em que eu tenho um insight direto de alguma coisa que eu enxergo numa luz completamente nova para mim. Cada um aqui já deve ter tido essa experiência, isso pode acontecer espontaneamente, mas quando a gente nutre isso, quando a gente nutre isso, cultiva isso, é que nem uma coisa está lá. Eu já tive espontaneamente, mas tá. Dependendo da vida que a gente leva, se a gente vive uma vida muito atribulada, vai ser difícil ter isso de novo.
provavelmente teve numas férias, estava lá no meio da fazenda, e aí conseguiu parar tudo, tá, tum, cai umas fichas, né? Mas aqui trata-se de cultivar isso, de cultivar, de construir uma vida em que isso seja cultivado, porque isso é um conhecimento em primeira mão, é saber de si, daquilo que importa, dos outros, das coisas, algo que é a capacidade de uma visão direta. Isso dá muita segurança. Não é que a gente vai ficar loucão assim, porque sabe a verdade, não é isso. Mas a gente tem uma visão que faz sentido para nós. Ela pode se abrir a ouvir outras visões, mas aquela visão faz sentido. Isso é uma coisa, nossa, é uma coisa sem preço. Para fazer escolhas na vida, em momentos com coisas de saúde, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo valoriza, né? Muitas vezes a gente se submete a opiniões de médicos que se a gente não está em contato com a gente mesmo, a gente entra numa roubada. Então, ter esse feeling e essa certeza interna. Bom, Nasa, eu é, vendendo o peixe do Samadhi, vocês comprem, porque senão não tem nem por que estudar esse calhamaço aqui. Diga. Nasa, nesse sentido da fé, você salientou bastante essa questão da fé em si, né? Mas talvez eu acho que nesse sutra também é importante salientar a outras dimensões de ter fé no processo, né? De ter fé no yoga, de ter fé no professor. Então são essas dimensões que se juntam, porque às vezes a pessoa tem fé em si, mas Exatamente. não acredita no yoga, né? Então, É, esses pilares, eles têm que estar todos juntos, né? A fé em si, a fé é. no caminho, a No fé yoga, nos meios, né? nos meios, na escritura e no professor que transmite a escritura. A gente tem que ter uma relação não pode ser uma relação assim. Entrei naquela sala, estavam falando disso. Não dá para ser assim. Para que a gente chegue lá mesmo, a gente tem que ter alguma proximidade com quem está ensinando. Tem que ter confiança naquela pessoa. Como é que a gente tem confiança? Tem que ter uma ligação de coração, alguma coisa disso. Não, ali tem alguma coisa. Eu aposto, né? Eu dou meu crédito, né? E o fato de dar o crédito é isso. Eu dedico meu tempo para aquilo, eu me debruço sobre aquilo, eu escuto o que a pessoa diz. Isso já é um vínculo, entendeu? Já é um yoga. Isso é o nosso yoga aqui. Daí eu fico convencendo vocês disso. Não é que eu fico convencendo. Eu fico mostrando essas coisas assim, que é para que esse processo deflagre, né? Ele vai deflagrar um momento, se vocês entrarem em contato com esse ensinamento, é certo que uma hora essa semente vai brotar. É certo. A gente não pode prever bem. Mas se a gente regar, pensa bem, né? Se a gente regar, se a gente cuidar, se a gente se debruçar um pouquinho sobre aquilo, mais chances tem de brotar do que uma coisa que a gente, tá lá naquele vaso, lá no canto, o vaso, às vezes alguém rega, é diferente. NASA, Então, Shraddha é a base, né? Alguém ia NASA. falar? Não, eu ia comentar também, né? Porque a gente está estudando esse capítulo, está falando de coisas super profundas e isso de Shraddha também, pegando um pouquinho que a Mônica estava falando, eu associo com qualquer processo de aprendizado, assim, né? Antes de aprender alguma coisa, a gente não sabe, né? E ele tá falando de uma abertura, assim, eu sinto assim, uma abertura, assim, tipo, que eu não sei bem o que que vai acontecer, mas eu Uhum. confio que
tem uma bússola interna, como se fosse uma bússola interna esse Shiradá, assim. Uhum, E tem a ver com, eu sinto, assim, daí no contexto do Yoga Sutra, com processos de ir vendo que a gente é mais do que a gente pensa, né? Até conectando uhum, com outras coisas, a gente às vezes, que nem a Mônica falou, confiança em si, às vezes, meio fechado. Ah, eu sou assim, pronto. Sou assim, não tem muito o que fazer. E eu sinto que ele tá falando de assim, tá, se tu abrir um pouquinho uma janela, talvez tu vai ter outras experiências que não necessariamente vai ser coisas, sei lá, super ultras, mas já é algo assim, de com ter essa certeza, abertura. com certeza. E isso era o caminho que os antigos, na nossa cultura também, na sociedade ocidental, os gregos, lá, lá aquele tempo, Platão, Sócrates, aquelas escolas de filosofia da Grécia. O que que eram as escolas de filosofia da Grécia? Eram lugares em que se transmitia o conhecimento, as filosofias, que eram o quê? Maneiras de bem viver, maneiras de viver com sabedoria, né? E não eram filosofias como filosofia é hoje, né? O que que é o estudo de filosofia? A pessoa pode escrever um livro sobre um filósofo e não ter experimentado nada do que aquele filósofo falou. Nada. Perdeu-se isso para nós. A coisa foi para a academia, né? Então são os acadêmicos de filosofia. Conhece tudo de Platão, né? Caverna de Platão, a imagem da alma em Platão, nananã, 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 e a vida dele não tem absolutamente nada a ver com aquilo. E a filosofia antiga, as escolas de filosofia antigas, na verdade, eram ensinamentos que, através de diversas práticas, iam sendo passados a integrar a pessoa e transformar a pessoa. Isso eram as escolas antigas de filosofia, que para nós desapareceu completamente. E aí, aqui a Índia, como conserva muito as coisas antigas, e que como em algum momento, sei lá, por causa dos Beatles ou por causa do quê, isso se espalhou para o mundo e, de repente, lá naqueles anos 60, essas coisas passaram a fazer parte da contracultura, houve um movimento de, né, a gente teve uma ruptura com várias coisas nessa época e a busca de uma verdade que estava completamente ausente. E isso nasce, se vocês forem ver na França, com a recusa de um sistema de educação repressivo, extremamente repressor. Maio de 68 foi isso. O academicismo e o racionalismo levados ao extremo. Mas aquilo estoura tudo. Aí surge assim uma disciplina do Oriente que está na Índia, que tem o inglês, então a gente consegue se aproximar disso. Mas nós tínhamos isso, tudo isso. Perdeu-se. É interessante também assim a gente ver que isso não é uma coisa só, porque tem coisas da cultura da Índia que são muito estranhas para nós. O yoga ainda é o mais palatável, eu acho, assim. Então, o que que tinham essas escolas? Todas essas escolas de sabedoria eram escolas de autotransformação. E tinham o quê? Tinha uma sese, tinha um grupo, um conjunto de exercícios para que a pessoa fosse se libertando das suas neuras, né? E poder ir se purificando para poder ter a experiência de algo diferente daquilo que as condicionava. E assim iam transformando a própria vida. E isso era a busca da felicidade, da eudaimonia, né? Desse sentimento de estar consigo mesmo, de ser inteiro. Então, tudo isso está ligado a, primeiro, ter essa confiança, né? Leva um tempo.
leva um tempo. E depois a gente tem idas e vindas, né? Às vezes a gente se afasta da prática, aí fica frouxo aquilo aí. Que samadhi, cai, né? Mas lá pelas tantas, alguma coisa te faz ter saudade, aí tu volta. Às vezes não, às vezes a pessoa já está num trilho ali. A vida dela já é regida por certas práticas que fazem com que ela tenha uma vida melhor do que ela tem sem as tais práticas, sem os seus momentos, sem a sua, o seu contato consigo mesmo, né? Quanto mais a pessoa vai avançando e vai tendo assim novas aberturas, vai podendo avaliar assim o seu próprio progresso, mais Shraddha, mais confiança. Então, no início é preciso mais fé. Depois não vai ser tanta fé que é preciso, porque a gente vai tendo provas. A gente vai tendo demonstrações claras de que aquilo fez bem e de que aquilo me transformou. E a gente vai galgando também, né? Vai chegando a outros estágios, vai abandonando coisas e abrindo outros universos para avançar, universos internos de experiência. Aí ele vai continuar na Shraddha aqui, ele vai dizer Tivra Samveganam Asamnaha. Tivra é muito intensa. Samveganam, vega é uma urgência. Samvega, com urgência, urgentemente. Asamnaha não tem nada a ver com asana, tá? Asamnaha quer dizer estar mais perto. Então é assim, quanto mais intensa for essa confiança, essa fé, quanto mais urgência a pessoa tem, quanto mais desejo ela tem de se ver livre das suas amarras e alcançar essa visão, essa capacidade, mais perto ela vai estar do objetivo. Mas isso não é aquela coisa assim capitalista, assim, né? De quanto mais, assim, como é que eu vou dizer, fissura, mais perto. Não é isso. É tipo uma confiança clara, determinada, estável, não a fissura. Embora ele use a palavra vega. Vega é urgência. Traduzindo, seria pessoas cuja fé é muito intensa, muito rapidamente vão se aproximar de Samadhi, seu objetivo. Nasa, aqui essa palavra vega, ela é muito interessante essa palavra, que ela traz essa coisa da urgência, é uma urgência, por exemplo, no Ayurveda, os Vegas, que são necessidades fisiológicas, Uhum, que não se pode deixar de atendê-las para que você tenha uhum, saúde, né? Então, são necessidades que precisam acontecer, é uma urgência nesse sentido, tipo espirrar, é, fazer xixi, comer, né? Quando vem é, esse impulso do corpo, reprimi-lo faz mal à saúde. Então, ele usa é, essa palavra aqui, que é uma coisa que não pode ser reprimida, ela tá, né? exato, exato. Na Índia não tem isso, é bem, eu acho que a Inglaterra vitoriana é que começou com a coisa de não pode espirrar em público, não pode arrotar. Na Índia, a pessoa come, arrota. É sinal de que o almoço estava bom. É. A Pro gente, né? Ayurveda são 13 os principais Vegas, e a base de todas as doenças, uma das causas é sempre citado Vegas. Então, se a pessoa Reprimir os Vedas, né? reprimir as necessidades fisiológicas básicas, é a origem de qualquer doença, de todas assim, depende do Vega, ele é a origem de doença. É, então não tem nada que reprimir essas coisas.
Agora, não vai soltar pum no elevador, né? É horrível. Na Índia eles soltam. Vega tem todo o direito. É horrível. Nessas horas é que eu vejo que eu sou burguesa, vitoriana. Na Eles França, não estão começaram a nem botar aí. multa para quem peidar em público. Viu só? Não sei como é que Claro. tem, mas isso é fato. Europa, Europa, Europa. Na Índia, não, mas na Índia, não, coitado, né? Tava lá com o, o pum retido. Não, problema, deixa sair, não vai reprimir. Ai, ai. Mas é outro conceito, né? E é uma coisa ruim mesmo, essa coisa de também ficar se apertando e não sei mais o que. É uma coisa de. A pessoa está toda cercada do olhar dos outros. E aí, claro, seguindo aqui um pouquinho mais, né? Vai ter a coisa bem tipicamente das escrituras de classificar. Então, ele vai classificar os níveis de fé. Ele vai dizer, tataha, não, mradu madhya adhimatratvat tatopi visheshaha tataha api vishesha, isso está lá no fim, né? Mas mradu é inferior, bem pouquinho. Madhya é médio. E adimatra é superior. E aí vem aquilo que é interessante, né? Tataha api vishesha. Conforme for a fé, se ela é pequena, média ou superior, vai ser o resultado que a pessoa vai alcançar. Conforme for a confiança, a entrega a essa confiança, a fé que a pessoa tem, tataha api vishesha. O resultado é especial, conforme a confiança que a pessoa tem. Vishesha quer dizer especial, né? Ele é conforme o nível de fé que eu tiver, vai ser os passos que eu vou avançar no processo. Então, se for mradu shraddha, mradu, tem um pouquinho de confiança, faço um pouquinho de progresso. Médio? Médio. Superior? Superior. E aí, no comentário do Vyasa, ele vai ainda fazer uma classificação em 3 níveis. Ele diz que pode ser mradu, mradu, mradu madhya, mradu adimat. Então, no nível mradu, no nível assim, bem pouquinho, minha fé é bem pouquinho. Isso é para gente, é um mapa para a gente poder se situar. Então, bem pouquinho, mas bem pouquinho, pode ser bem pouquinho médio e bem pouquinho máximo. Então, quando eu tenho bem pouquinho, mas já é bem pouquinho ali, já está quase chegando no médio. Aí eu posso estar com uma fé média, mas é média fraca. Daí é madhyamradu, média fraca. Depois média, média. Média normal. Ou então média já quase passando para forte, superior. Aí no superior, cheguei no nível superior, mas eu estou ali raspando para cair no médio de novo. Daí é a Adhimatra, ainda estou com o rabo no degrau anterior, assim, sabe? Aí é a Adhimatra Mradu. Mas eu já estou com um pouco mais de confiança, Adhimatra Madhya, já sou média. E Adhimatra aí é assim, São Francisco de Assis, Santa Clara, Santa Teresa de Ávila, aí é outro nível. Aí é superior, nada abala.
Então, isso é no comentário do Vyasa, que ele divide, faz 3 combinações, né? E o que indica que a fé e a confiança, a fé é o combustível para a gente andar nesse processo, né? A fé, ela tem uma energia própria que a acompanha. Por isso que ela é importante. A fé não é uma confiança passiva. Quando existe Shraddha, existe uma energia que acompanha essa Shraddha. Quando a gente tem fé em algo, a gente tem energia correspondente. Quando a gente passa por essas épocas assim de descrença de tudo, de descrença do ser humano, de descrença, de desabamento dos valores, isso vai contaminando a confiança que a gente tem no ser humano, a confiança e a fé que a gente tem na vida, muitas vezes. Vai corroendo, e às vezes a gente não se dá conta. E quando essa confiança, a confiança não é cega, a confiança, a gente pode reconhecer os problemas e não perder a confiança. A confiança, ela fica sendo corroída, como se tivesse um monte de traças ali comendo o tempo inteiro, né? Aí a gente fica num estado de não querer confiar muito. E também a gente passa por experiências com pessoas, né, que traíram a nossa confiança. E deixam, assim, uma marca difícil da gente lidar. E aí a gente tem medo de confiar novamente. E aí a gente transfere isso para o outro nível, que esse nível não é um nível de confiança numa outra pessoa, é o nível de confiança em mim mesmo, é o nível de confiança em gerações e gerações que vieram antes e transmitiram um caminho. Uma confiança no nível espiritual, não uma confiança em alguém que pode me enganar. Claro, a primeira coisa que eu tenho que confiar é em quem está me ensinando, porque tem muitos que te traem também, te levam para um buraco. Mas no momento em que eu vejo que não vai ser isso que vai acontecer ali, eu posso relaxar. Relaxar e confiar num processo. O Descacciar tem um livro interessante que chama-se What Are We Seeking? O que buscamos, né? E esse livro, What Are We Seeking? É interessante porque essa pergunta, né? O que buscamos? Né? E a gente pensa assim, a gente vai indo, né? O livro é só Yoga Sutra, na verdade, mas ele não cita um sutra. Mas a gente que já estudou Yoga Sutra, a gente vê direitinho qual o sutra que está por trás que ele está falando. Aí ele vai falando de vários aspectos da vida e tal, e dá uns exemplos e papapá. E ele não diz, a gente vai pensar, tá, mas quando é que ele vai responder a pergunta do título? Né? E isso é só lá no fim do livro. E ele fala, vou dar spoiler do livro, mas é que não é um livro de mistério. Mas ele vai falando, e lá no fim ele diz que eu pensava assim que ele dizia, a gente está buscando, ia dizer alguma coisa, Ishvara, sei lá. E aí ele diz, o que a gente está buscando é Shraddha. O que a gente está buscando é confiança. E ele fala assim, que confiança não é uma coisa construída, que também é uma visão um pouco diferente. Não, é alguma coisa que a gente tem, mas que está encoberta. Ela está como que tapada por muitas descrenças, está tapada por muitas experiências de traição, por muitas coisas negativas. Confiar é um ato afirmativo, é uma afirmação da vida, é uma afirmação da tua vida, né?
Uma confiança esclarecida é um ato de afirmação de si, né? Às vezes a gente teme isso. Então, ele coloca isso, que Shraddha é algo que precisa ser descoberto. Tá lá. Pode estar no freezer, mas tá lá. Como é que dizia o Leloup também? O paraíso perdido é a confiança perdida. Leloup também diz. Quando a gente confia, a gente se sente em casa. Vocês observem isso. Quando a gente confia em alguém, sabe que aquela pessoa não vai nos trair. Ali é nossa casa, não é? Ali é nosso paraíso. Que a gente pode ser quem a gente é, né? Porque não vai ser, a gente não vai ser traído. Então, essa confiança, ter essa confiança é algo, é maravilhoso, né? Porque a gente vê quando a gente desconfia, a gente fica todo armado, cheio de nó pelas costas, cheio de defesas já prontas, assim, já tá com a faca na guaiaca, como se diria aqui, né? E quando a gente confia, a gente se desarma. Então é isso. Eu não vou entrar aí. Oi, diga, Lê. Não, desculpa interromper o seu raciocínio, mas é tão lindo esse assunto. Shraddha talvez seja uma das palavras que mais me tocam, assim. E recentemente, não, já tem algum tempo, acho que desde da nossa última estudos, né, ali 5 anos atrás, sempre que eu contemplo Shraddha, também me vem forte a palavra amor. E eu assim, há muitos anos, então, eu venho contemplando amor e eu tô confusa. Eu não sei se, porque para mim parece que amor e Shraddha são quase sinônimos quando eu te escuto explicar sobre Shraddha. Então, eu queria que você pudesse me esclarecer se existe, e não estou dizendo o amor romântico, pode até Não, eu sei. Aham. O amor nesse sentido último, né? isso, nessa troca tão transcendental possível e que nos emociona, porque eu também sinto que em momentos que eu volto uma conexão, eu tenho momentos, infelizmente, que eu vou lá pro brejo, minha chorada fica mridu midru, mas quando ela retorna, ela me emociona, me faz chorar de amor. Então eu vibro muito e eu estou nessa dúvida. Se você puder comentar, por favor. A diferença entre Shraddha e amor seria? É que Shraddha, eu acho que é a confiança no amor, né? E o amor é o amor. Mas quando a gente tem confiança no amor, já está sentindo. Mas Shraddha eu não vejo ainda, não estou sentindo ainda, mas confio. Isso é Shraddha. Tem pessoas que não confiam, mas que amor o que é? Que move o mundo é dinheiro, é o ego, é um raciocínio. Quando a gente confia que não, alguma coisa diz que não, que tem uma coisa maior, que tem algo que é maior, que move de fato as pessoas, né? Aí, bom, para nós pode ser isso, amor nesse sentido, não o amor romântico, mas o amor como fonte da vida, né? Aí a gente pode dizer, é isso, é isso, eu confio nisso. Aí daqui a pouco eu confio nisso e já estou ali, a ponto de já nem sei mais o que é confiança, o que é o amor mesmo. Um é a porta do outro.
Não sei se te respondi, tá bom? É o que eu acho, assim, não sei. Mas Tá ótimo. Oi? Obrigada. eu fiquei. A Camila que falou, né? Agora. E, enfim, eu lembrei um pouco do Leloup, assim, falando algumas coisas sobre o Pai Nosso, a oração, e aí. E até essa palavra, né? Que Jesus usava, né? Abba, né? Papai, para essa fonte, assim, porque tinha a ver muito com amor isso, assim, porque às vezes a gente fala em Ishvara, dependendo de como ler, parece uma coisa neutra, assim, neutra Uhum, entre aspas, assim, uhum, mas até no Yoga Sutra, né, tem aquele, um pouco depois de Ishvara aprendendo, ele vai falar do Brahma Vihara, né, das 4 qualidades uhum, que emanam dessa fonte, né, amorosidade, uhum, compaixão, então tem toda uma energia de cuidado, assim, uhum. e, enfim, só porque eu. Daí, fé que isso é possível, sim, é possível o mundo se mover assim também. Com certeza. E quem confia nisso tem muita força, muita força. Apesar de que quem não confia e está aí tramando e urdindo e fazendo horrores, parecer que tem muita força. Mas parecer não é real. Parecer é só parecer, né? O que sustenta o mundo é toda uma rede silenciosa de amor que se distribui. Enquanto tiver isso, o mundo está assim, está sustentado, né? E são coisas que não aparecem, que são dadas como, bom, o que aparece é aquilo que sai disso. Oh, aí aparece. Mas tem toda essa rede que sustenta. Claro, ela está bem ameaçada hoje em dia, né? Está bem ameaçada, mas ainda se sustenta, ainda se sustenta. E tem uma parte disso que é invencível. Invencível. Daí, quando a gente começa a perceber isso com mais clareza, assim, um pouquinho mais de clareza e lógica também, a gente vai tendo mais confiança ainda nisso. E vivendo mais nessa dimensão e para essa dimensão, né? Por mais que a gente tenha falhas e misérias, não quer dizer que a gente vai ficar perfeito, mas a gente vai vivendo mais para essa realidade, né? E isso realmente, quando a gente. Ishvara é uma palavra estranha, né, para nós. Depois, eu fui entender Ishvara muito buscando dentro da minha própria tradição, assim, eu vi a experiência de Ishvara. Foi muito importante para os conceitos, assim, né, na tradição da Índia, mas para ter experiência mesmo, assim, de entender também, né, porque a gente não tem explicação da nossa tradição, é raro a gente encontrar explicação, mas felizmente eu encontrei, e o Leloup é uma chave para todas essas coisas, ele é uma pessoa única, que divulga isso, né? E é interessante porque essa ideia, né, de que essa fonte da vida, ela quer que a gente viva. A vida quer viver em nós. Então ele chamava essa fonte da vida de pai, de pai, de paizinho, não era nem de pai, de paizinho. Ou seja, a intimidade total com isso. É isso que quer dizer, né? Então, a gente não tem essa experiência, mas se a gente confiar que a gente vai ter essa experiência, isso é Shraddha. Tá bom? Alguém mais gostaria de falar? Temos tempo. Perguntas?
comentários? Tá claro para vocês? Eu gostaria de compartilhar uma, uma situação que a gente viveu hoje, a Sheila e eu. Nós Sim, perdemos, nós perdemos um amigo que teve uma vida longa, que teve uma vida com muito significado. Ele ia fazer 88 anos no ano que vem. E a gente foi no funeral, enfim. E em algum momento alguém me disse alguma coisa. Essas coisas de. É curioso a gente se reunir em volta de um corpo que está morto, né? é, Mobiliza todas as pessoas de muitos jeitos. E alguém me disse alguma coisa como que aquilo seria o fim. E, eu nunca achei que aquilo fosse o fim. Mas hoje eu tinha certeza que aquilo não era o fim. é mesmo. Olha só. E eu tenho a impressão de que o que a gente vem estudando me ajuda, e eu acho que talvez isso seja uma face dessa confiança, É. porque era impossível aquilo ser o fim para mim. Uhum. E, e mesmo no momento de dor, aquilo me iluminava, de conseguir enxergar essa outra possibilidade, sabe? Sim, Isso. sim. É porque a gente vai. Não é uma questão de crença, né? Porque crença é uma coisa que a gente tem que martelar e repetir para transformar em verdade. Mas não é nesse sentido, é no sentido de ir vendo as possibilidades e vendo, olha, mas olha que experiência as pessoas têm, olha a experiência que outras culturas têm, olha isso, olha que ele vai olhando para o quadro e vai vendo que aquilo que as pessoas chamam de realidade é uma construção. Aquela descrença que as pessoas falam que é a verdade é uma construção. Então, quando a gente vai contemplando o assunto com nossos próprios olhos, com a ajuda de alguém, e vai olhando com sabedoria, né? Não com doutrinação, a gente vai chegando em algo que o coração da gente, não, eu sinto, eu sei, em algum lugar de mim, isso. Não preciso provar para ninguém, não preciso que ninguém acredite, mas eu sinto e sei que é assim. E isso é chegar num lugar em que eu estou ali, ó, tchum, no eixo. Foi super importante. Que legal. Que bonito, né? E certamente esses momentos são fortes, né? Muito fortes, e momentos que cada vez a gente vive em menor espaço de tempo, né? Porque as pessoas afastaram muito a experiência da morte da gente, né? Tudo acontece nos hospitais, em lugar assim, e depois demora muito pouco tempo, a pessoa ali, né? Que bom, Gisela, obrigada por compartilhar. Então é isso, minha gente. Agora vamos entrar em Ishvara Pranidhana, que é um assunto bárbaro, muito bom. Cenas dos próximos capítulos. É um é alternativa ao Jnana Yoga apresentado até agora. É um outro caminho para a Samadhi, uma outra possibilidade para a Samadhi. Tá bom? Bom, Nazaré, muito obrigada. Então, até quinta que vem. Muito obrigada a vocês. Quinta-feira. Até quinta-feira. Vamos em frente. Tá. Boa noite. Boa Boa noite, valeu, tchau, Boa tchau. noite, queridos. Boa 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 noite. noite. Boa Obrigada. noite. Tchau. Boa noite. noite.